Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos e a finalidade do nosso programa é trazer você para o universo missionário, para você conhecer os nossos projetos, onde é destinado o dinheiro que você contribui na congregação ou através do Pix, para você conhecer onde estão os nossos missionários, quem são, aquilo que nós fazemos, porque nós prezamos pela transparência e, para isso, nós temos que estar sempre informando vocês sobre o que está acontecendo. A segunda coisa que a gente quer, que você conheça os nossos obreiros, os nossos departamentos, os nossos ministros, porque às vezes você só ouve falar e não sabe o que realmente acontece e em que isso é ligado à missão. Então a gente está trazendo todos os nossos obreiros, principalmente aqueles responsáveis por departamentos que lidam diretamente com você, para você saber como isso mistura com missão e onde você pode entrar. Simples assim. Falei em missão, você já contribuiu com missão? Eita, começando o mês, dia de contribuir. Você pode ir na secretaria da tua igreja ou você pode agora apontar o teu celular para o QR Code que está aí na tela, fazer a sua contribuição, muito cômodo, você não vai sair de casa. Ou então você pega aí um papel, alguma coisa, vamos anotar o Pix da SEMAD. Pegou? Vamos lá. É o CNPJ, tá? 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Pronto, aí você contribui. Não contribui com tristeza não, tá? Você pode contribuir com aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu sei que Ele já colocou um valor no teu coração. Isso aí não vai te fazer falta. E não pensa, vou ofertar para a missão. Não, você é privilegiado porque Deus te escolheu para fazer parte dessa grande obra que é povoar os céus e esvaziar o inferno. Porque a missão é feita assim, com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram e também com a sua contribuição. Se você foi escolhido, glorifique o nome do Senhor enquanto contribui. Se você não contribuir, não tem nenhum problema para a obra. O problema é para você. Você deixa de ser abençoado naquilo que Deus quer te abençoar em relação a essa contribuição missionária. Tá? Porque quando você contribui, Deus tem uma bênção muito maior para ti. E tem uma coisa muito interessante, que a Bíblia não mente, e ela diz que Deus ama quem dá com alegria. Então contribua com alegria. Depois você pode fazer prova de Deus e veja se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tá bom? Então nós vamos agora começar a conversar com o nosso convidado de hoje, você não tem noção. Ele está aqui do meu lado o tempo todo, entendeu? No tempo central, todo dia, mas a dificuldade que foi fazer ele subir uma escada para estar aqui com a gente, você não tem noção, você não tem noção. Estou aqui com o pastor Paulo Sérgio, a paz do Senhor, pastor. Eu queria dizer alguma coisa do senhor, mas eu posso falhar, né? Porque eu não lhe conheço direito. Mas ele também nunca foi meu pastor. Agora, eu prefiro que o senhor diga, quem é assim o pastor Paulo Sérgio, para a gente saber? Paz do Senhor, Zenir. E, antes de tudo, é bom estar aqui com você, né? Apesar dessa dificuldade que foi de subir a escada, tá? E falando um pouco sobre mim, eu sou, como você às vezes pergunta, né, para a pessoa, eu sou o Paulo, esposo da Rejane. Eu amo quem conversa, eu sou o fulano, esposo. E pai do Paulo Mateus, pai do Arthur Gabriel, tá? E sou pastor, eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade que Deus me deu de pastorear. Estou hoje na congregação Nova Canaã. Pertinho de mim, moço. Pertinho. E um povo muito abençoado, um povo próspero, muita gente boa. Oh, glória a Deus. Congregação que eu amo muito. Você é marido da Rejane.
Como é que aconteceu aí? Como é que deu esse namoro, noivado, casamento de vocês? Como é que aconteceu o encontro de vocês? Aonde? Eu ia perguntar para ela não veio? Pois é. Está dando aula, só podia depois? Ela tem uma versão muito interessante, né? A minha, assim, eu sempre digo assim para ela que, como Deus queria me dar ela, que eu digo que ela é um presente de Deus para mim, você não tem ideia da importância dela em casa e no ministério, né? Ela é uma pessoa muito desenrolada e realmente um chamado, que diz que tem esposa que não tem um chamado, mas está com o marido, é esposa, né? Ela, além de esposa... Deve ser a pior coisa, você não ter chamado, tem que acompanhar o chamado. Mas tem situação assim, já dela não, além de cuidar de mim muito bem, ela também tem esse chamado, né? Para resolver as questões. E assim, como você falou, como eu conheci ela, eu morava na região do Grande Bacuri, para cá, e do nada meus pais mudaram para o outro lado da cidade, para o extremo, Parque São José. Eita! Foi. E aí foi daí que eu conheci ela, congregando. Ela era de lá? De lá, isso, daquela região. Então o senhor foi para lá só para casar? Foi, isso que eu digo. O pessoal aí do São José, tem uma casinha vaga para me alugar. Pois é isso, e lá eu conheci ela e foi uma... Na igreja? Na igreja eu sempre fui muito envolvido, desde novo, pregando, era pregador. Né? Mas você é pregador, crente da Assembleia, e não conhecia ela não? Não, conhecia não. Foi ver lá? Conheci lá ela. E ela também é muito dedicada na igreja, ela minha aluna da EBD. Amor à primeira vista? Mais ou menos, não foi bem à primeira vista, mas quando ela era aluna de destaque, né, que se esforçava, que sabia de tudo, e aquilo foi abrindo meus olhos. Né. Aí chegou para ela, ela aceitou? Isso, conversei com ela, e aí um negócio interessante, que eu sou bem jovem, né, e ela também jovem, mas a moda antiga, porque o pai dela, aquele pai bem, aquele modelo antigo e tal, barbudo um pouco. Pai é responsável. Porque o modelo antigo é bem responsável. Isso. Aí ela disse, não, eu quero, mas tem que falar com meu pai. Mas não para casar, para namorar. Para namorar. E aí eu fiquei nesse negócio, porque é o jeitão dele, aquele jeitão muito sério, mas eu fui apaixonado, né? Fui lá, falei com ele, e a reação dele foi muito interessante, que ela se surpreendeu. Ele gostava da minha pregação, me ajudou, né? Disse que era o melhor pregador para ele. Deus foi na frente. Deus foi na frente, e que era uma honra ela namorar comigo, e aí começou por aí. Quanto tempo entre namoro, noivado e casamento? Nós estamos já com... Não, entre namoro, noivado e casamento. Isso. Namoro, noivado e casamento... Não, foi pouco tempo. Foi, né? Foi, acho que 1 ano e pouco. E quanto tempo vocês têm de casado? Casado agora, estamos indo para 24 anos, agora 1º de maio. Então, realmente, vocês casaram muito jovens, né? Porque ela é super jovem, né? É jovem. O senhor também não é lá, esses velhos. Esse cabelo aí, não, o cabelo aqui ele meio que engana. Né? Eu tenho 46 anos só. Meu Deus mas o do cabelo céu. branco, pessoal, é assim mesmo. Um casou novinho, ela novinha bem também. novinho. Pastor, Hoje meu filho tem, o mais velho tem 22 anos, e eu acho que ele, imagina casado, eu digo, não, tá muito novo, tem que... Mas você casou com 22? Eu casei nessa idade. Então deixa o menino casar. Pois Já tem tão pouca gente querendo casar. Deixa o menino. Mas, pastor, hoje você está na Nova Canaã. Daqui a pouco a gente fala de ACESP, mas vamos falar primeiro desse ministério, que a ACESP é um trabalho, né? É um ministério, mas é um trabalho. Sim. O senhor foi chamado para ser pastor. Como é que aconteceu o seu chamado ministerial? O senhor pegou o ID de Jesus e disse, eu estou aqui, então eu vou. Ou alguém disse, olha, você vai ser um pastor. Ou o fato do senhor ser um pregador, ainda jovem, lhe levou, tipo passo a passo, uma escada que você foi subindo e chegou ao ministério. Como é que aconteceu esse chamado? Bem interessante, Eusine, porque pregador, né? E aí comecei a assumir departamento, naquele tempo tem a Isara, bem maior, e eu fui líder, começou com essa questão de era missão no lar, né? E eu sou muito envolvido, eu gosto muito de trabalhar com esse departamento. Até hoje eu gosto, na igreja que eu estou, eu trabalho com um pequeno grupo. E aí fiquei conhecido na área, hoje é regional, mas na época era área. E o meu coordenador, que era o pastor Zé Mendes,
Zé Mendes, que hoje está jubilado, nosso amigo. Um abraço, né? Pastor Zé Mendes aí, uma bênção de Deus. Ele agora tem um livro, né? Lançou um livro aí muito interessante sobre dízimos. Sim, aí ele já quis me apresentar. O pastor Raul, eu congreguei com o pastor Zé Ribeiro. Ele viu o potencial, né? Isso. Aí eu congregava com o pastor Zé Ribeiro. Você é parente do Zé Ribeiro? Não, o Zé Ribeiro, o sogro do Sim. pastor Raul. Não, mas ele foi pastorear. O senhor é meio parecido com eles. Ele foi pastorear numa igreja lá na Adonai. E assim, ficou esse pensamento de apresentar também. Só que na hora, o pastor Elias Nascimento foi que tomou a frente, né? A gente chama aquela amizade. Ele sempre me apoiou muito, o pessoal, o pastor Elias Nascimento é também um pouco sisudo, mas é uma pessoa muito amável e um homem de Deus que tem uma visão ministerial, eu entendo assim, né? E ele me apresentou. E aí, interessante, Zeni, essa história, o pastor Roter já contou algumas vezes, quando vai na congregação, né? Às vezes ele já contou algumas vezes. O pastor Elias me apresentou para ele, houve uma necessidade, da congregação Raiz de Davi. Nesse tempo ela estava ali na JK, ainda um salão na época, e precisou de um pastor, e o pastor Nascimento me apresentou para ele aqui no Tempo Central. E ele falou, deixa eu ver se ele vai chegar. E eu sempre gostava de vir na terça-feira, né? E nesse dia eu vim com a congregação. Quando eu entrei, eu percebi o pastor Raul me olhando de lá, virou na cadeira, tudo. Eu sentei com minha família. Meu Deus do céu, descobriram o que eu fiz, que o pastor Raul está olhando para mim. Não, assim, interessante. Aí quando, de repente, o pastor Antônio Dias, outro amigo, né? Dar um abraço ao pastor Dias, né? Estava orando por ele também, homem de Deus, abençoado. Eu sempre falo com ele. Pela recuperação dele. Ele está bem, graças a Deus. E assim, ele chamou meu nome lá, pastor Dias. Presbítero, na época, presbítero Paulo Sérgio Feitosa Araújo, da congregação Adonai. Aí eu fiquei, oxente. Meu nome é aqui, o que foi? Não, mas era um nome igual ao meu, né? E é isso, mas da Adonai só pode ser... Igual o meu, e na minha congregação na minha congregação pode ser eu. Eu ainda fiquei em dúvida, eu disse, mas será, mas por que está me chamando? Aí ele disse, o pastor quer falar com você aqui do lado, a pastoria Nascimento. E eu saí, fui falar, e era essa história, para assumir a igreja. Mas você tinha vontade? Tinha. Né? É muito interessante, Zeni, porque no momento eu não tinha vocação nenhuma, assim, vontade nenhuma, porque para eu ser apresentado para presbítero foi igual você para me trazer aqui. Pastor, então foi difícil. Dois pastores tentaram me apresentar e eu não queria. Até que teve um pastor que me levou, né? O pastor Saturnino. Ele me apresentou para o presbitério. Eita, mas tua referência é bem pesada mesmo, é só raiz. Isso. Elias Nascimento, Josué Saturnino. Nascimento já deixou por... Foi assim, na transição, o pastor Joel. Mas o fato que fiquei, aceitei. Mas de repente, quando fui para presbítero, e aí me nasceu uma paixão, uma vontade, ver arder essa chama de pastorear. É muito interessante isso, porque foi de repente mesmo. E aí eu começava a imaginar isso, e Deus realizou, né? E assim eu disse, isso é tão sério, que eu conversando com meu filho sobre isso, né? Ele está nesse momento de começou a faculdade, vai mudar para outra, esse negócio todo. E eu falando, conciliando ele, falei, meu filho, assim, olha, hoje eu sou pastor, eu entendo chamado por Deus, e eu tenho o melhor patrão do mundo, que é o Senhor, que é Deus, como o pastor diz, a gente trabalha para o pastor Raul, ele diz, a gente trabalha para Deus, não é isso? E assim, eu sou realizado com isso, e tal ponto que eu falei para ele isso, as minhas palavras, olha, que eu fico milionário hoje, mas eu não vou deixar de ser pastor, porque eu quero ser pastor, eu fui chamado para isso, e eu sou feliz e realizado em trabalhar. Você não consegue se realizar em nenhum outro trabalho que não seja cuidando do trabalho de Deus, né? Isso, inclusive eu trabalho com outras coisas, às vezes eu fico colocando pouco tempo, eu trabalho com outras questões, né, também, mas eu deixo de fazer, eu sou professor também, eu trabalho com questão de quiropraxia também, tirar dor nas costas, eu sou especialista em tirar dor das pessoas, dor nas costas, essas coisas. E tem demanda, e eu deixo de atender
porque o meu foco, a minha prioridade é a congregação. Qual a primeira congregação que você foi? Raiz de Davi. Raiz de Davi. Passou quanto tempo lá? Passei 4 anos e 3 meses. De lá foi para onde? Fui para a congregação Paraíso. Eita, mas você saiu da Raiz para o Paraíso. Pro Paraíso. Moço, ficou quanto tempo lá? Lá foi assim uma surpresa, porque assim, o pastor Ró até diz assim, que eu demoro muito nas congregações, só que lá foi a única que foi rápido, porque ele me tirou inesperadamente. De repente, com 1 ano, ele me transferiu para Bethesda. Na Bethesda. Eu sei. Isso, JK. Na Bethesda você ficou quanto tempo? Fiquei 4 anos na Bethesda. Isso é bom de 4 anos, né? Isso, de lá... Fui para Logos. Bênção de Deus. Eita. Também. Você fala assim da congregação, citar o nome, mas cada uma tem uma história, dá um livro. Tá. Da Logos você ficou quanto tempo? Na Logos fiquei 5 anos. Passou mais tempo, né? 5 anos. Aí da Logos você foi para Nova Canaã? Para Nova Canaã agora. Tá com 1 ano. 2. Eu estou correndo para o 2º ano, estou com 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Então foram 5 congregações? Isso. 5. E agora eu perguntar, pode dizer, qual a maior experiência que você teve, aquela que você diz, essa eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos, e ainda dou testemunho que eu vi a mão de Deus operando na minha vida. E aquela que você disse, essa daqui, dá vontade de desistir, não desisto porque eu acredito no meu chamado. Ou seja, qual a melhor e a pior experiência como pastor? Que muita gente acha, pastor, que a vida de pastor é só glamour. Ei, pastorzão, ninguém sabe o seu dia a dia, verdade, o seu corre-corre. Eu gosto de frisar isso, que você chega na igreja, como pastor, você orou, você tem uma mensagem preparada para pregar, eu chego só para me alimentar. Só que eu chego com problema na alma, estou com a alma doente. Chega outra pessoa que está feliz por uma grande vitória, chega outro que está precisando de uma ajuda, chega outro que não está nem aí para nada. E a mensagem que o senhor vai pregar, ela tem que falar com nós, todo mundo. Verdade. E aí, quando não fala comigo, eu só revoltado. Esse pastor não tem unção, esse pastor não tem o quê. Verdade. A gente quer que o pastor seja um semideus, entendeu? Todo crente quer a mesma coisa, não adianta dizer que não quer, porque pastor não pode errar, mulher de pastor não pode errar, filho de pastor, coitada, é a mesma coisa que tem, é como se ele não fosse gente, sabe? Agora, quando ele é pequenininho, é a coisa mais fofa. Eu percebo que ele sente realmente a pressão. É a coisa mais fofa quando é pequenininho, quando está assim, meio aborrecentezinho, um menino chato, só porque é filho de pastor, né? A gente começa assim, jovem tem que ser santo, é bem complicado. Mas aí, o que aconteceu? A pergunta é, que doeu. Certo. Se você não quiser dizer aonde... Não, eu posso falar assim. Eu tenho muito vivo, tanto que você falou da melhor experiência e com Deus no ministério e também dessa dificuldade. Eu vivi realmente essas questões todas. Mas antes de falar disso, eu quero falar que você falou aí, achei bem interessante, sobre o pastor... Essa demanda toda, eu lembrei da época da Covid, que foi um negócio muito interessante, porque era semanalmente, eu estava num velório muito pesado, porque como eu conheço muita gente, tanto da congregação como de fora, o pessoal quer a minha presença lá, eu pregava, digo até que tem um esboço de pregação de velório. De velório, não preciso mais nem preparar mais, tenho muita pregação já estocada. Covid foi eu pregava toda semana do velório, e também, assim, com um caixão distante, que não podia, né? Lá, às vezes, teve um momento que o carro tá lá lá fora, na rua, no carro, de levar para o enterro, e a gente estava na sala, né, para ministrar. Nós vivemos uma Covid, foi muito difícil a Covid para mim, foi porque, assim, de repente alguém ligava, fulano faleceu, um amigo, outra pessoa, foi muito complicado. E aí, estava no velório, e no aniversário, que a gente vive pregando aniversário, dando palavra, né? E tinha que rir e chorar. Era rindo no aniversário, chorando no velório e voltava para rir de novo. E era assim, certo? Sim, aí sobre experiência. Assim, experiência, primeiro sobre dificuldade. Eu vivi com a questão que eu queria que minha esposa estivesse aqui por isso, porque foi muito difícil para mim, porque ela adoeceu. Teve um negócio. Eu acho que esse é o pedaço mais difícil que vocês não tem sofrem, com você, porque assim, por exemplo, no meu caso, tem homem que eu acho que é mais desenrolado em casa. Eu vejo o pastor Elias
com a esposa dele doente, pastor Gisel Gomes. Parece que é aquele espinho da carne. Isso. Do pastor ali da Bebela, eu conheço muito eles, né? E realmente não é fácil. Aí, assim, o que acontece? Tem homem que é mais desenrolado em casa, mas eu não. A minha esposa, ela me trata, eu até brinco, me trata como um rei, né? Ela é muito atenciosa comigo, cuida de tudo. E aí ela ficou doente. E tanto na igreja também, me ajuda muito na igreja, como eu falei, eu tenho esse dom, esse ministério. E foi sério o problema dela, porque foi uma bactéria. Bactéria, o tal de salmonela, que eu não sabia que era tão perigoso esse negócio. É perigoso. Eu sei que e se arrastou por ano, foi difícil, muito momento, claro, assim, eu louvo a Deus pela vida do o pastor Raul, porque ele sempre apoia, né, ajuda, acompanha, e ele que me ajudou bastante nesse momento, mas foi muito tempo, né? Não foi fácil, e foi só um momento difícil de você pensar em, você fala, né? Desistir. Você pensar nessas eu vou parar tudo bem isso aqui. passou pela cabeça, porque não foi um momento muito difícil. Mas venceu, né? Venceu, graças a Deus. O momento que o senhor disse isso, que é para a vida inteira, sim, mais 6 meses, uma sandália baiana. Já assim eu tenho muita coisa boa também. Agora são mais experiências boas, né? Ministério. Glória a Deus. Tem uma que é dada à primeira igreja, que é algo assim sobrenatural, que eu gosto de falar. Eu preciso ainda escrever um livro sobre isso. Escreva. Cada igreja tem. Escreva que a memória vai embora. Mas da primeira é inesquecível. Porque o que acontece? Eu falei que o pastor Raul chamou aqui, né, no Templo Central, fui chamado, fui para lá. Quando eu chego lá, com poucos meses, o dono do salão pediu. E não tinha para onde ir. E o pastor Eliano Nascimento, que tinha me apresentado ao pastor Raul, ele que foi comigo procurar um ponto. Foi a maior dificuldade, mas eu consegui achar um ponto. Quando a gente colocou esse ponto lá, mudou de local da JK para Lagoas, com a São José. E logo Deus abriu as portas para a gente comprar o terreno. Algo milagroso, porque é tudo muito caro, aquela setor ali da Nova Imperatriz, mas a gente conseguiu. Claro, de novo, com o apoio do pastor Raul, a gente conseguiu uma entrada, ele comprou outro terreno. E quando a gente comprou o terreno, Eusênio, é algo assim, inexplicável. Dentro de 1 ano e 7 meses. A congregação está reinaugurada. Mas é muita experiência. Porque é assim, pastor. Agora eu falo como ovelha. Quando o pastor diz vamos, a igreja toda vai. Porque a igreja é a cara do pastor. Se o pastor é animado, se o pastor gosta de evangelismo, a igreja gosta de evangelismo. Se o pastor gosta de missão, a igreja gosta de missão. Se o pastor é avivado, a igreja é avivada. Mas se o pastor não é nada disso, a igreja não é nada disso. Aí quando você diz vai, a igreja vai toda junta. Se você disser vão, a igreja não vai. Verdade. E se você disser não vão, aí a igreja vai só para contrariar. Verdade. Por exemplo, o meu pastor atual, Vanaldo, gente boa. Vanaldo é top. Vamos dar um abraço pro Vanaldo? Vanaldo é top, entendeu? Vanaldo é top. Ele conseguiu mudar a cara da Canaã, sabe? Mudou muito. E ele não mudou a estrutura da Canaã só, porque a estrutura ele mudou totalmente, mudou né? Tudo. Ele mudou a visão espiritual da igreja, que a gente já estava na mesmice, né? Hoje a igreja é avivada. Hoje a igreja toda lê a Bíblia. A igreja toda. Ele diz assim, vamos fazer um trabalho com o pessoal aqui do mercadinho. Foi social, acompanhei. Eles fora da lei. A gente vem 10h30 para a igreja. Moço, 10h30 não é hora de ir para a igreja, não. 10h30 é hora de tu estar dormindo. Está todo mundo na igreja, sabe? Para ir fazer o trabalho. Aí, não, mas vocês não podem ir, mas a gente vai do mesmo jeito. Não é só os obreiros, a gente fica chateada quando é só os obreiros, o homem que tem que ir. Porque a gente quer ir também. Que bom. Entendeu? Que bom. Vamos fazer uma passeata, um evangelismo, mas ele está na frente. Então, eu gosto de dizer que a igreja é a cara do pastor. É por isso que quando nós falamos com os pastores nesse programa, que a gente entra no lado de missão, aí a gente pede, pelo amor de Deus, pastor,
goste da gente, goste de missão, porque quando o pastor gosta de missão, o pastor Paulo é igreja missionária. Amém. Agora, se o pastor não gosta de missão, Verdade. não tem como... Aí tu diz, oxe, tem pastor que não gosta de missão? Tem. Tem é muito. Sim, mas ainda estão falando do senhor. O senhor gosta. Me diga uma coisa, hoje o senhor está na CESP. Sim, né? sim. Hoje não, faz tempo. Né? Faz um bom tempo. Tem quanto tempo você está na CESP? Já está indo, passando dos 6 anos. 6 anos. Logo chega em 7. Vamos aí falar para o pessoal o que é a CESP. A CESP é, primeiro a sigla, né? A sigla. Associação Beneficente Cidade Esperança. Esses monte de siglas, sabe? Quando eu trabalhei numa instituição aí do governo, eu fiquei 5 anos lá, nunca consegui decorar as siglas. É tanta sigla que até hoje eu não sei uma com a outra o que dá, sabe? Só ECA. O restante é muita sigla. Aí o senhor está na CESP há uns 6 anos. O que é a CESP? Sim, a CESP, ela é a parte da igreja que trabalha com assistência social, né? Uma Assembleia? Assembleia tem assistência social? Tem assistência social, sim. Por quê? Porque a gente não vê divulgação, a gente não vê propaganda. Como é que é essa assistência social silenciosa? Sim, sim, mas a gente faz bastante. Agora, quando a gente saiu, né? Você chegou a ver, saiu um vídeo do último mutirão. Eu vi o vídeo do mutirão. Isso, mas eu acho interessante a CESP, pastor, é que o trabalho da CESP ele não é feito para aparecer. Sim, sim. Não é feito para beneficiar. Não sei se o senhor pensa ou compartilha comigo esse pensamento. Eu acho muito triste quando alguém dá uma cesta básica e filma e põe na rede social. Verdade. Ele constrange a pessoa que está recebendo. É verdade. Finda não sendo um benefício, finda sendo um constrangimento. A pessoa só recebe porque está carente, né? Verdade. A Assembleia não faz isso. Né? Não, a gente tem esse cuidado, né, também. Como é que é feito o trabalho da CESP? Qual é o principal viés que é seguido pela CESP? Olha, a gente trabalha ajuda bastante dependente químico. Né? No momento a gente não tem uma casa específica nossa, mas nós damos apoio. Nós temos a do Bené, que é ali próximo de Belém, né, que a gente manda dependente químico para lá. Marituba, né? Marituba, isso aí nós apoiamos, ajudamos com alimentos, financeiramente também. Aqui também nós ajudamos outras casas. E assim, a gente ajuda financeiramente, ajuda com alimentos e ajuda também com a presença, né? A gente faz um acompanhamento. Tem aqui na ACEF, mantém também psicólogo, psiquiatra, sim, de graça? Sim, isso, sim. Nós temos a parte com a ajuda dependente químico, aí nós temos o espaço psicoterapêutico Esperança, que nós temos psicólogos e tem uma demanda bem alta, Zeni. Muita gente que vem, que faz agendamento, nós temos uma equipe excelente. Né? Nós temos a doutora Cristina Porto, referência, né? Referência, a Iracenilde, temos o pastor Eduardo, Dudu, muito bom. Temos o Alisson também. Que nossa equipe é extraordinária. E tem assim, muito Quanto é que a gente testemunho. paga para ser atendido por eles? Não paga nada. Não paga. Não paga nada. Vocês não divulgam, não pagam? Não paga, assim, e a demanda é alta. Não dá nem para divulgar agora, porque a gente tem fila de espera, né? Com certeza, né? Mas porque diariamente. O nosso mundo ele está vivendo em crise de depressão. Isso. Porque as coisas estão correndo tanto. Antigamente a gente ia de escada, agora é de elevador, sabe? Zeni, mas assim, eu tenho essa percepção que você tinha, só que hoje, como eu faço agendamento, o pessoal liga para mim para fazer o agendamento, né? Para mim e para a Rebeca, mas eu faço bastante. É muita gente precisando de psicólogo, de ajuda, problema de ansiedade, de transtorno, com depressão, muita gente. Eu fico impressionada com pessoas que dizem, depressão é falta de Deus. Não. Depressão é uma doença sério. Terrível. É uma doença. E se não mesmo. cuidar da morte, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, pastor. A família tem que muito cuidado. Aí o pessoal começa a reclamar, tá com frescurinha, com coisa. Não. Isso é coisa séria, precisa tratar e o quanto antes, melhor. Principalmente jovem, adolescente. Adolescente que sofre bullying na escola e ela começa a ficar depressiva. A mãe, a menina chata, não sei o quê. Não é não, mãe, pai.
tome muito cuidado, principalmente com seu filho. Se você vê que ele está diferente, cuide, porque não é brincadeira, não é só fazendo de conta, não. Depressão é uma doença terrível, é a doença do século, a gente pode dizer, e mata mais do que a Covid, viu? É porque ele está matando silenciosamente, né? É impressionante tanta gente que está suicidando. Verdade. Sim, e a gente trabalha, aproveitando que a gente falando essa parte aí que é importante prevenir, né, em relação à questão de doenças mentais, né, de depressão, de ansiedade, porque para chegar numa doença logo, se você não tratar, chega numa doença, se você pegar uma depressão profunda, muito difícil reverter. Aí assim, mas a gente trabalha tanto nessa questão que está falando da psicologia, mas só voltando um pouquinho na questão de dependente químico, nosso foco muito nisso, muita gente procura a gente. E assim, nós temos uma questão preventiva. Nós temos 2 viés hoje, que é o escotismo, que é ligado também na CESP. Tá? Muito bom. O nosso trabalho de escotismo é muito grande, né? A gente apoia também o escotismo, eles também são ligados na CESP, porque ele é antidrogas também, prevenir para o adolescente, né? não envolver no mundo de entorpecente. E tem também agora até o Edvando está com fábrica de campeões, e a gente também está ajudando. Chique, aquela fábrica de campeões é diferente, né? Isso. Eu fui lá, a gente foi lá, a equipe vamos verificar, e tem uma abordagem diferente, para que seja vencedor no esporte, e ele não se envolva nas drogas e que aprenda do reino de Deus, tá? Então, muita gente não sabe, tudo isso a gente está investindo financeiramente, a CESP investe, tudo isso, né? Nós estamos também apoiando lá. Vocês também têm curso, né? Eu vejo o curso a irmã Elza, às vezes, providencia curso de flores, atende grávidas. A CESP atinge todos os ângulos da vida das pessoas. Sim, né? Tem essas questões também. Mas nós temos uma questão também, Euseni, questão dos mutirões. Deixa eu falar rapidamente, porque é muito interessante. Mutirões sociais. Assim, nós temos os médicos da nossa igreja, eu quero aqui em público, né? Louvar a Deus, agradecer. Mas eu não posso nem citar alguns, só que vai faltar deixar de citar alguns. Mas os médicos... Os médicos, né? Porque eu vou deixar de citar um ou outro. Mas os médicos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, são muito amáveis. É tão chique dizer os médicos da Assembleia de Deus. Não é chique, né? Muito legal. Mas assim, eles realmente gostam de ajudar. No mutirão, a grande maioria são nossos médicos, que voluntariamente eles vêm ajudar a gente, tá? A gente faz uma média de a cada, vamos dizer, 90 dias, por enquanto são pequenos mutirões. Antes a gente tinha aqueles mutirões maiores, que a gente está pensando em voltar, mas são muito úteis esses. Acho que agora para o regional, Isso, para o regional nós estamos fazendo. Atende melhor. Estamos fazendo e é muito bom, tá? E nós temos uma farmácia também, tá? Que a pessoa consulta lá e algumas já saem com medicamento também. Algumas parcerias que consultam e já saem com óculos. Né? Tem esse detalhe aí também. Parcerias, né? Parceria. Nessa parceria aí, só que assim, até alguém comentou, não, esse mutirão é só porque essa parceria que foi, não, mas aí só foi um detalhe, que é a questão do óculos, porque como congrega na nossa igreja também, a gente aceitou essa parceria, mas é só um pequeno... Fique claro, é uma parceria. É uma parceria, mas fora essa parceria, temos os nossos médicos, mutirão a maior parte. Isso. Inclusive, nós também doamos cestas básicas, e não foi também da parceria, a cesta básica foi da própria Acesso. Nós temos uma arrecadação às congregações, né? É importante falar isso aqui, que cada congregação ela envia uma cesta básica mensalmente para a CESP, e é dessa cesta básica que a gente doa nos mutirões essas cestas. Tá? Nós vamos já continuar conversando, mas eu vou para o comercial agora. Antes, eu vou mostrar para você a camisa de missão desse ano. Olha só. Imperatriz Celeiro de Missão. Você pode adquirir a sua camiseta aqui na SEMAD, tá? No nosso bazar. É apenas R$50. Ou você pode ir na tua congregação e fazer o pedido. Além das camisetas que a gente recebe, cheque, cartão de crédito, de débito, Pix, até dinheiro a gente recebe.
Além disso, nós temos essas canecas para você tomar café, que você adquire aqui na SEMAD. Você pode, inclusive, personalizar, além das que nós temos. Você pode personalizar a sua. Mas está vendendo agora? É isso mesmo. Sabe para quê? O dinheiro que a gente adquire de lucro da venda dessas camisetas, dessas canecas, eles são revestidos em prol da saúde do missionário. Porque missionário é gente, missionário adoece, e você sabe que quando você adoece, mesmo que você seja atendido em rede pública, mas tem exame, tem remédio, tem coisa que não tem ali, que você tem que adquirir. Todo missionário que adoece, ele liga para a SEMAD, o pastor Ramos atende e faz questão de ir em busca daquilo que ele está precisando. E a SEMAD não tem um caixa com muito dinheiro, não. O dinheiro do bazar é revestido em prol da saúde do missionário. Nós temos um bazar. Se você tiver algo na sua casa que esteja bom para ser usado e você já tem 1 ano lá no teu guarda-roupa empanturrado, você não está usando, traz que a gente usa aqui, a gente vende. Agora, se você quiser comprar uma coisa bem bonita, com preço bem acessível, vem que a gente tem. Vale a pena. Esse é o bazar aqui da SEMAD. Espaço o quê? Semear. Espaço Semear. É como eu disse para você, eu sou péssima de sigla, é sigla demais. Então, compre aqui no nosso bazar. Queridos, eu vou ali no comercial rapidinho, não sai daí não, tá? Volto já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Informe Missionário SEMAD. A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Sérgio Leal, missionário pela SEMAD, desde que casei com a missionária Elza, já tem 20 anos, e nós estamos aqui na região de Amarante, trabalhando com o povo indígena Guajajara. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a missionária Elza, missionária pela SEMAD há 28 anos. Quando solteira, trabalhei na região de Arame, Barra do Corda e Amarante. Atualmente, estamos aqui na reserva indígena Araribóia, fazendo a obra do Senhor. Ao longo dessa caminhada missionária, já passamos por muitas lutas e desafios, e até mesmo risco de vida com toda a nossa família. Mas até aqui o Senhor nos sustentou e nos guardou por causa das suas orações. Foi um trabalho muito difícil, até no início, mas hoje nós estamos colhendo frutos para a glória de Deus. Já temos dirigente em várias aldeias, inclusive já temos missionários indígenas pela SEMAD. Isso é maravilhoso. Hoje estamos com um trabalho voltado para o evangelismo, realização de batismo nas águas, a celebração das ceias, também um trabalho de aconselhamento, resolvendo problemas entre eles. E o Senhor tem nos dado graça, tem nos capacitado para esse trabalho, para essa obra. E nós queremos agradecer à Igreja de Imperatriz pelo apoio, pelas orações, pelo envio de missionários para a área indígena, especificamente para o povo Guajajara. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e que vocês continuem sendo a agência do céu aqui na terra. Amém. Informe Missionário SEMAD. A Assembleia de Deus em Imperatriz nasceu com um chamado claro: evangelizar e alcançar vidas. Imperatriz, celeiro de missões. Em 1992, esse chamado se fortaleceu com o projeto Campos Brancos e a SEMAD, ampliando a visão missionária para o Brasil e para as nações. Desde o início, a Igreja entendeu que existir é cumprir o ID de Cristo. Ao longo dos anos, capacitou, enviou e sustentou missionários, alcançando povos, regiões esquecidas e nações ainda não evangelizadas. Hoje, Imperatriz é reconhecida como verdadeiro celeiro de missões, com mais de 100 mil vidas batizadas ao redor do mundo, fruto de um trabalho fiel e sacrificial.
Em 2026, convidamos a igreja a conhecer, orar e adotar os projetos missionários da IEAD, SEMAD. Estamos presentes em 41 nações e em 10 estados do Brasil, apoiando mais de 600 missionários por meio de diversos projetos. Dos grandes centros às comunidades mais isoladas, seguimos cumprindo o chamado do Senhor. Você faz parte dessa história. Imperatriz, celeiro de missões. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Pois é, estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos e a minha pergunta: já orou por missões hoje? Sempre que você for fazer a sua refeição, ore por missões. Mesmo que seja só o Senhor, abençoe esse alimento, não deixe faltar na mesa do órfão, do viúvo e da missionária. Pronto, acabou. Isso é orar por missões também, sabia? E é uma das maneiras de fazer missões, orando. A outra maneira é indo. Ah, mas eu não posso ir não, gente. Não tenho mais idade para isso. Conversa, menino. Débora julgava com mais de 80 anos embaixo de palmeira. Tu tá querendo o quê? Então tá na hora de fazer missão. Você pode não ser um grande pregador, né? Mas você pode dizer que Jesus Cristo salva. Você pode não ter um grande público, mas você pode dizer para o seu vizinho, para aquela pessoa que te atende todo dia na feira, para o carteiro. Ah, você também pode ser jovem e dizer, eu não gosto não, acho meio estranho. Coloca na rede social, ao invés de colocar um monte de besteira no teu Instagram, coisa com coisa, tu não coloca. Essa semana até uma das nossas influências, que tem muito conteúdo bom, ela disse que nossas influências cristãs, elas só postam moda porque dá engajamento. Elas não postam nada do cristianismo porque não dá engajamento. Apesar dessa influência, ela postar muita coisa sobre Deus, sobre o cristianismo. Mas essa é a realidade. Se você, ao invés de querer engajamento, você quiser falar do amor de Deus, começa a postar algo do amor de Deus. Fala para o teu colega da escola, para o teu colega de trabalho que Jesus Cristo continua salvando e que está voltando. Que às vezes você é crente há 10 anos numa empresa e ninguém sabe, você é o famoso crente 007. Ninguém sabe, quietinho, escondidinho. E a gente não faz missão assim. Tem que falar de Jesus aonde você estiver. Mesmo que a sua vida fale de Jesus. E às vezes você é crente e nem tua vida fala de Jesus. Aí é complicado, né? Então, que você fale dele. Essa é outra forma de fazer missão. Mas nós precisamos apoiar aqueles que estão no campo. Muitos estão aqui perto, que é o chamado Judéia, Samaria, que nós estamos em Jerusalém. Mas tem muitos nos confins da terra. E você não vai poder ir, eu também não. Então vamos contribuir para que eles não voltem por falta de recursos. Como contribuir? Você vai na secretaria da sua congregação ou aponta para o QR Code que está aí na tua tela e faz a tua contribuição de acordo com aquilo que Deus colocar no teu coração. Nós temos ainda o Pix da SEMAD, que é 322-652-360001-46, repetindo, é o CNPJ 322-652-360001-46. Contribua de acordo com o que Deus te mandar. E você, com certeza, será abençoado, porque Deus não deve nada para ninguém. E aí, voltamos ao pastor Paulo. Nós estávamos falando da CESP. Da CESP. Como SEMAD, a gente até quer agradecer à CESP, porque em todos os nossos cursos de missão vocês estão presentes, Sim. Vocês arrumam médico para a gente, Isso. vocês arrumam remédio, roupa, faz até um café da manhã. Esse ano, irmão Marlene fez um café super top, né? Convidou todos os missionários. Obrigada. Isso, eu quero aproveitar para aqui falar da Rebeca, que é a nossa presidente da CESP, a Rebeca. Eu sou o tesoureiro. Essa faixa que é boa. Que eu tô ali com ela sempre, do lado dela. E nós temos a Marlene Maranhão, que é nossa assistente social. Tá? Inclusive, Irmã Marlene. Isso, Marlene, mandar um abraço para a Marlene também, para a Rebeca. Assim, e nós falamos do mutirão, do médico, então ela organiza essa parte com a gente, tá?
mas esse faz parte da ACESP também. E assim, só complementando uma coisa, além dos mutirões, além dos psicólogos, da questão com dependentes químicos, tá? Nós temos também muitas ajudas que a ACESP faz, tá? Aí, como você falou, a gente não passa muita foto, muita coisa, mas a gente ajuda com cadeira de rodas, a gente ajuda às vezes com passagem. Na realidade, a ACESP ajuda os necessitados, ajuda, né? As pessoas de vulnerabilidade social, a gente já está sempre ajudando. Não consegue, claro, ajudar todo mundo. Às vezes tem alguém que não vai ajudar. Mas na medida do possível a gente ajuda. A gente ajuda aqui a um pastor que às vezes procura a gente, precisa de uma ajuda. Muitas situações. A gente não sai com não da ACESP. Até a gente de vez em quando vai lá precisando de um biscoitinho para tomar café. Até isso. Tomar café aqui na SEMAD. Até isso também. E eles atendem. Pastor, agora eu queria saber onde o pastor Paulo Sérgio encontrou missão, como é que missão entrou na sua vida? É bem interessante. Só voltando, rapidinho. Não, nós pode temos o cartão ACESP. Posso falar do cartão ACESP? Pode, deve. Tá? A ACESP também tem um cartão. Ele é social no seguinte aspecto, porque tem desconto nas consultas e exames. Nós temos uma variedade de especialidades. Você pode vir aqui no Tempo Central, na ACESP, a ACESP fica aqui no Tempo Central, aqui perto da cantina. Vai na cantina. Da cantina. E assim, o cartão ACESP, você paga uma anuidade de R$15. Isso é uma taxa de manutenção e vale 1 ano esse cartão e você vai ter esses descontos. E é bem interessante, assim, porque eu posso citar aqui alguns exemplos. O Dr. Calielto, que é nosso parceiro, ele dá um desconto bom. Tá? Da doutora Ivaneide, a doutora Ruth, e são vários, né? Esse pessoal tudo também ajuda no mutirão. Tem mais também. Tá fazendo mexão porque eles são isso, tudo apoia no mutirão, ajuda. Aí assim, você pode fazer o cartão ACESP. Por exemplo, nós temos esses outros aí, que é Medprev e outros mais, tudo. Nós temos desconto iguais ou melhor em algumas situações. É mesmo? Tem isso com certeza. Pode vir aqui, na ACESP aqui, que você vai fazer a consulta e vai ter esse desconto especial. Isso é muito bom. A doutora Ruth, a consulta dela é 700, porque é uma das melhores da cidade, e ela dá R$300 de desconto com o cartão ACESP. Só um exemplo, porque é um desconto dos melhores. Você tem ideia. Jesus, Salvador. E ela cobra esse valor e o povo paga mesmo, ela tem muito paciente. Glória a Deus. Ela dá, viu? Tá. Então vamos lá. Tá bom, voltando. Como é que entrou missão na vida do pastor Paulo? Missões interessantes. Porque assim, eu sempre gostei, sempre apoiei missão. Até meu caderno de missão era para me ter trazido. Ele sempre diferente. Eu passo uma capa, eu mando fazer na gráfica. Meu caderno não é só o caderno normal. É um caderno personalizado. Aí assim, por exemplo, eu cheguei na congregação agora, a missão... Eu não gosto de falar essas coisas porque você vai dizer, não, aí o pastor não gostava de missão, não sei. Mas era lá embaixo a missão. E graças a Deus... Você sabe quando está lá embaixo é porque não fala, né? E a nossa missão deu esse salário, vamos dizer, que não é muito não, mas já dá para dar quase um salário mínimo já, né? Você ama a missão, a igreja passa a amar a missão. Isso automaticamente é incrível, que dá certo. A minha família, eu digo assim, louva a Deus, né? Porque até minhas irmãs também, todo mundo gosta de contribuir com missão, porque eu gosto de contribuir com missões também. Algumas congregações, já passei também, porque assim, não sei se você pode falar esse detalhe, mas teu irmão, que pode dar, né, como você fala, qualquer valorzinho pequeno e tudo bem, mas a maioria é assim, né, e eu gosto, não é muito a minha missão, mas não é também pouquinho. É todo mês. Todo mês e não é pouquinho, né, eu não gosto desse pouquinho, o mínimo. Não é o máximo, mas também é um Tem gente que nem dá o mínimo, nem o máximo, nem dá. Isso. Então, assim, quem pode dar um pouquinho, dá um pouquinho, tá? Mas se você puder aumentar, agora você fala isso, eu falo isso na igreja. Se você puder aumentar, aumente. Porque, assim, um exemplo que o nosso pastor, o presidente da convenção, Romeu, falou na convenção, que mexeu comigo, eu já repeti isso algumas vezes, é assim, a pessoa está desempregado, ele dá R$5 de missão. Aí ele se empregou, continua dando 5. Aí ele abriu um negócio, agora é empreendedor, dá 5. Prosperou,
a empresária agora é bom, dá assim. Congela a oferta. Congelou, não O pode. pastor Elias Oliveira gosta de falar na oferta congelada. Né? De acordo com a sua posse, a sua posse não ser de acordo com a sua contribuição. Verdade. Então, o senhor já gosta de missão. O senhor tem alguma experiência missionária que o senhor possa contar? Assim, experiência missionária que eu tenho no sentido de contribuir, de contribuir. Veio um pastor aqui na ministral, eu esqueci o nome dele agora, no nosso congresso, que falou assim, ó, tá apertado, dá oferta missionária. E o mais interessante é que é verdade. E é verdade, e assim, interessante isso, porque a minha experiência é essa. Que quando tá meio apertado na oferta missionária, que Deus dá de volta, Deus abre a porta. E assim, então basicamente é isso. E a gente eu estou sempre incentivando o pessoal, conversando com uma igreja, e nós temos nem essa meta, né? Assim, aumentou, mas a gente quer aumentar mais ainda, né? Que a gente sabe que o missionário precisa, a gente está acompanhando, né, informações dos missionários também. A gente quer fazer, né? Como você falou, que a gente estava conversando no bastidor, de viagem missionária, estou vendo essa possibilidade também. Pastor, a gente, aqui a SEMAD, está agora, achou que é justo, porque muitas pessoas, mas eu não sei o que é feito, como é que é feito esse acerto de conta da SEMAD. Então, o pastor Ramos criou uma maneira de juntar toda a equipe, e a gente está indo 2 domingos por mês e 2 quarta-feiras por mês nas congregações, e a gente está passando um relatório do que acontece aqui. Porque a gente não manda para a congregação para pregar na parede, porque não adianta colocar isso. É como se você estivesse dizendo para o bandido, estou recebendo tanto, tal dia é o dia que tem mais dinheiro, vai lá. Isso, eu estou mandando para fulano de tal recebeu, vai lá. Então a gente não faz esse tipo de coisa, mas nós estamos... Cuidado, bom a gente está levando nas congregações e levando essa prestação de contas, que a gente não fazia, mas desde o ano passado que nós estamos fazendo, que às vezes a pessoa fala, mas não vem aqui. Agora, você pode vir aqui, sabe, na SEMAD, a hora que você quiser. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, diácono, se é contribuinte de missão e quer saber para onde que está indo o dinheiro que eu estou mandando, vem aqui que a gente faz questão de te mostrar. Zeni, e é bom essa ideia de vocês, porque assim, eu te digo que aumentou o número de contribuintes na igreja, a nossa oferta aumentou, mas ainda o percentual é pequeno pela quantidade de irmãos na igreja. E a gente pode que aumentar... uns 30% só de crente que contribui com missão. Então tá na realidade mesmo. Uns 30%. Então a gente pode, o nosso potencial é bem grande, pode aumentar muito. Nós temos muita gente para ser trabalhado. E a maneira é essa, mostrando o que é feito. E uma coisa que eu gosto de falar, Zeni, sempre isso, é de incentivar alguém, eu falo para os jovens, falo para a igreja, alguém quiser ser missionário, nós temos os melhores cursos de missões, né, do país. Que não são aproveitados pelo povo nosso. Isso. Vem gente da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, de Cuba, sabe, do Equador não, do Uruguai, Paraguai, de Cuba, de todo o estado do Brasil, e aqui de Imperatriz, um pingo de gente faz o curso de missão. Pois é, mas eu toco nessa tecla. Tipo na minha casa, não vou não. Inclusive agora nós temos o pastor Carlos, né, que é do Projeto Europa, que ele estava congregando comigo, né, e ele foi, e aí além da oferta missionária que a gente dá, eu conversei com a igreja, a gente mandou também uma oferta para ele também. Nós também adotamos o mesmo pastor Carlos, porque nós do Projeto levamos, Europa. Isso, eu falei, ele falou pastor Vanaldo, eu fui do incentivador que liguei pastor Vanaldo para a gente apoiar. E graças a Deus que a Canaã pode dar mais, né? Mas foi tão legal o dia que a gente foi fazer. Isso. O Arão falou, tal. Não, então vamos ver aqui quem pode. Fulano dá. Aí dou 100, dou 50, dou 100, dou 100, dou 100, dou 100. Aí, foi mais do que esperado. Quando era para ser 1.700, deu 2.000 e pouco, né? Aí o pastor Vanaldo disse, aí depois vocês vão ali na secretaria dar o nome, né? Eu falei, não, pastor, já anotei o nome. Anotou não, vem aqui ler o nome de todo mundo. O moço, quando é para levantar, para fazer a entrega, eu estou pronta para anotar. Pois é. E graças a Deus está dando tudo certo. Mas, pastor, como eu falei, a gente tem mais ou menos 30% dos irmãos que contribuem com a missão. Mesmo assim, hoje nós temos 618 missionários no campo, uma bênção, fazendo a obra. Né?
como eu digo, 30% dos irmãos, significa que nós ainda temos pastores que não contribuem, não gostam de missão. Assim, não é que eu não gosto, eles não têm como prioridade. Mas aí, se eu for falar para um pastor, eu não tenho autoridade para falar com o pastor. Mas o senhor tem, o senhor é pastor. Então aproveite agora e fale para esse pastor por que contribuir com missão, por que falar em missão na igreja, por que amar a missão. É com você. Amém. Pois eu quero deixar aqui essa palavra para nossos colegas, pastores, que não tem nada melhor do que fazer missões. Na verdade, nosso carro-chefe é a evangelização, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos o nosso espaço geográfico, nós pregamos, mas os missionários, eles podem ir mais longe. Então, a gente contribui para que eles possam estar lá. Então, isso é proporcionalmente. Se eu contribuo pouco, vai ter menos missionário, e se eu contribuo mais, eu vou poder enviar mais missionários. Temos 618, e se mais gente contribuir, nós vamos passar para 1.200 e vamos... O projeto da década é 800, nós vamos superar, se Deus quiser. Vamos chegar longe, né? Que já é, graças a Deus, que é o maior projeto do Brasil, né? Porque a SEMAD, a nossa igreja, é mais ou menos como o Marcelo, a gente fala, a gente não faz tanto marketing, trabalha muito. Às vezes a gente conversa muito sobre isso, porque às vezes uma igreja aqui da cidade, ela faz um trabalho só que ela tem um poder midiático muito grande, ela faz um alvoroço e parece fazer muita coisa. E aqui a gente faz muito e parece, porque a gente não faz essa divulgação toda, parece estar fazendo menos. Mas graças a Deus que a gente está fazendo a obra e nós estamos fazendo missões e que cada pastor, você que ainda não tem esse interesse de fazer, que faça, viva a sua experiência. Eu digo sempre isso. Em relação a dízimos, né, eu falo para o pessoal, viva a sua experiência, viva essa fidelidade com Deus, você vai ver como Deus faz. E em relação a missões, a mesma coisa. Está apertado, né? Contribui e veja Deus abrir essa porta. Pastor, nem doeu, já passou 1 hora, acabou. Rapidinho aqui. Então a Câmara é sua para considerações finais. Quero agradecer a Euseni e eu dizer que eu gostei, né? Eu achei que era muito mais complicado, mas eu estava relaxado bem. Graças a Deus, quero louvar a Deus pela tua vida, do Ramos, assim, não falando do Ramos, mas o Ramos é um parceirão nosso. O Ramos, você não tem ideia, né? Ele sempre está com a gente, precisou do Ramos, ele apoia em tudo. E Deus abençoe o Ramos grandemente. Elias Oliveira, toda a equipe, né? Deus abençoe vocês grandemente. E eu quero aqui deixar um abraço, né, para a congregação Nova Canaã. É terra que mana leite e mel. Né? Deus abençoe vocês grandemente. Vamos juntos nessa força, fazendo missões. Quero deixar aqui um abraço para o pessoal da ACES, mais uma vez, a Rebeca, nossa presidente, Marlene, Horácio, toda a equipe da CESP. E não poderia deixar de falar do nosso pastor presidente, pastor Raul Cavalcante, que é um missionário de coração, e é nosso pai ministerial. E Deus abençoe grandemente. Um abraço para vocês. E lá para casa também, para a Rejane, que não pode estar aqui. Eu achei que eu ia esquecer. Não esqueço não. Pensando o tempo todo. Em Jesus. Isso não, por amor. Aí, e para o meu filho, Paulo Mateus, Arthur Gabriel, e para minha família, né? Minhas irmãs, tem minha irmã, tem a Isabel, o esposo dela, Roberto, a Irene e o Marcelão, são pessoas muito chegadas, tá bom? E deixa um abraço para vocês. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério seja próspero e muito mais abençoado, cada dia mais, viu? E nós estamos terminando o nosso podcast Campos Branco, que você pode... Nós mandamos um abraço para o Vanaldo, mandamos não, né? Você não mandou! Nós tivemos ontem, rapidamente, que já está terminando, na Congregação de Canaã, nossa regional, né, que é o pastor Vanaldo, a missionária Keila, pessoas amadas no nosso coração. É assim, eu gostei demais de trabalhar com o Vanaldo. É top. Eu venho de coordenadores maravilhosos, né? Que eu não vou falar aqui, mas eu cheguei no Vanaldo, como é que vai ser agora?
O Vanada é uma bênção, ele apoia mesmo a gente. Não, o Vanada né? é top, moço. Em nome de Deus. Um abraço, abençoe. Pois é, você pode ver o nosso programa no canal 14, TV Cidade Esperança, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Na Rádio Cidade Esperança, todo sábado, das 19 às 20 horas. Também no YouTube da SEMAD e no YouTube da IEAD. Você pode assistir e ser abençoado. Obrigada pela sua audiência. E deixa eu dizer uma coisa para você, já que eu falei Cidade Esperança. A Cidade Esperança, a 106.9 é a rádio Segundo Coração de Deus. Nós estamos há 24 anos no ar, 24 horas por dia, anunciando Jesus. Aí eu te convido para sintonizar a gente, inclusive meio-dia, o melhor programa desse horário, Voz da Assembleia de Deus, tem sempre uma mensagem do pastor Raul Cavalcante e hino, só aqueles hinos do tempo da moda do lenço. Hino antigo que te fazem pensar, que te fazem recordar, que te fazem chegar à presença de Deus, que te fazem chorar. Não que os hinos novos não façam isso, mas os antigos parece que ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Deus abençoe a sua vida, até nosso próximo encontro e a paz do Senhor. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.